Por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a segunda instância da Lava Jato, decidiu manter a condenação do ex-presidente Lula na ação do sítio de Atibaia e decidiu também aumentar a pena para 17 anos de prisão. Neste processo, Lula foi condenado em primeira instância a 12 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Quem tem as informações é o repórter Josmar Leite, direto de Porto Alegre. Boa tarde, Josmar. O julgamento foi longo, começou hoje por volta de 9 da manhã e terminou agora há pouco. Boa tarde, Leilane. Boa tarde a todos. É verdade. Começou pouco depois das 9 horas da manhã, primeiro com a manifestação do Ministério Público e também das defesas. E o primeiro desembargador a manifestar o voto foi o relator do caso, o desembargador Gebran Neto. Ele começou pelas questões das preliminares, onde as defesas alegavam motivos pleiteando a anulação deste julgamento, com pontos principais alegando um suposto plágio da juíza Gabriela Hart, da primeira instância, e também alegando a ordem das alegações finais, que não teria respeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal para que aqueles réus que não colaboraram falassem por último no processo. O desembargador Gebran Neto descartou essas preliminares e aí foi feito um recesso até às 2 horas da tarde, quando começou a leitura do voto do desembargador. Ele foi um voto longo e, ao final, ele acabou votando pela manutenção da condenação do ex-presidente Lula no processo do sítio de Atibaia. Segundo ele, a responsabilidade do ex-presidente é bastante elevada. Gebran votou para que a pena do petista seja elevada dos 12 anos e 11 meses da condenação da primeira instância para 17 anos, 1 mês e 10 dias. Vamos acompanhar um trecho do voto. Infelizmente, a responsabilidade do ex-presidente Lula é bastante elevada, ocupava o grau de máximo dirigente da nação brasileira. O que havia era a expectativa de que se comportasse em conformidade com o direito, mais do que se comportasse em conformidade com o direito, que coibisse ilicitudes, e ao revés disso, o que se verifica nestes casos é uma participação e uma responsabilização pela prática dos diversos atos de corrupção. Trato, em primeiro lugar, da propina, da corrupção passiva em prol do Partido dos Trabalhadores, dou provimento ao recurso do Ministério Público, tenho que a culpabilidade é bastante elevada, elevo a pena base, assim como fiz no outro processo, para 7 anos de reclusão. Mais uma vez, faço destaque que nenhum julgador tem alegria em promover penas em grau alto, mas a responsabilidade é bastante elevada e, neste caso, mais uma vez refiro, eu estou apenas fixando a pena no grau médio. Não estou exacerbando, sendo que os limites que a legislação autoriza ao magistrado fixar a pena variam de 2 anos a 2 meses. E, malgrado se trata de um ex-presidente da República com elevada culpabilidade, estou fixando em 7 anos. Bom, pouco antes das 4 horas da tarde, começou o voto do revisor, desembargador Leandro Paulsen. Ele acompanhou o relator no que diz respeito a descartar as preliminares que pediam a anulação do julgamento. E logo após começou a votar no que diz respeito ao mérito da votação, no caso da acusação de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele tratou, ao longo do voto, no que diz respeito à possibilidade de prisão logo após a segunda instância e acabou acompanhando na íntegra o voto do relator. Vamos acompanhar um trecho do voto do desembargador Leandro Paulsen. Submeter a eficácia do trabalho de todos os juízes e desembargadores deste tribunal, sejam da Justiça Estadual, da Justiça Federal, a chancela, por poucas autoridades, é substituir um regime republicano, democrático, por um regime autocrático. É concentração de poder incompatível com a estrutura do nosso Estado. De qualquer modo, senhor presidente,
o plenário do Supremo Tribunal Federal extraiu da Constituição o impedimento à prisão enquanto não esgotado todos os recursos, quaisquer que sejam, de modo que deixa de determinar de imediato a prisão para cumprimento das penas, como vinha fazendo até agora, sem prejuízo de que esta se dê assim que revista a orientação superior ou que alterado o parâmetro normativo que invoca para se amparar. Com essas considerações, senhor presidente, acompanho integralmente Sua Excelência, o desembargador João Pedro Gebran Neto. É o voto. Bom, com o voto do desembargador Leandro Paulsen, foi formada a maioria, tanto no que diz respeito a descartar as preliminares que pediam a nulidade deste julgamento, como também na manutenção da condenação do ex-presidente Lula, formando 2-0. Faltava, portanto, o presidente da Corte, desembargador Thompson Flores. Fez um voto mais sucinto, não durou nem uma hora, e também acompanhou o relator e o revisor, tanto ao descartar as preliminares, como por manter a condenação do ex-presidente Lula na decisão do primeiro grau. Vamos acompanhar um trecho. Entretanto, a prova dos autos não se afigura acima do razoável a demonstrar o dolo do nominado réu à prática do delito de lavagem de dinheiro. Nessa atuada, a sua absolvição é a medida que impõe. Esses eram os destaques que eu gostaria de fazer. Os depoimentos que tem são bastante elucidativos, são bastante coerentes, né, na instrução. Me lembra até a obra clássica de François Gorff, A Crítica do Testemunho, onde ele enumera a necessidade de que os depoimentos vão se completando ao longo da instrução, exatamente o que acontece nos autos, de modo que com essas considerações eu me penitencio de ter cansado os eminentes colegas e os advogados aqui presentes. Eu adiro integralmente ao voto do eminente relator. Ao sair do julgamento, a defesa de Lula disse que a decisão é injusta e que afronta posições do STF. A defesa afirmou ainda que os depoimentos deveriam ser analisados na Justiça Federal de São Paulo e disse também que vai aguardar o acórdão ser publicado para depois decidir se vai recorrer da decisão do TRF4 ou nos tribunais superiores. Nossa produção, claro, está entrando em contato também com outros condenados.